Senhor é muito bom, amém, irmãos? Que bom é nós estarmos aqui e a gente fica certo de que nós estamos tendo, né? Mais uma noite maravilhosa, marcante, edificante na nossa vida. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de cada um dos que nos visitam hoje à noite. Para a gente é uma grande honra te receber aqui, amém? Nós estamos numa série de mensagens chamada Presentes do Natal. Amém? Colocamos isso dessa forma, porque sabemos que o Natal não é o dia do Papai Noel. Amém? Desculpa se você com 30 anos ainda está acreditando nisso, mas eu vou te frustrar agora, não é isso. Amém? Natal é o dia que foi escolhido, não é? Para celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Sabemos que historicamente ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Desculpa te frustrar pela segunda vez em tão pouco tempo. Mas o que nos importa é que ele nasceu. E mais do que isso, ele nasceu, ele viveu, ele morreu por nós e ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? É tudo que realmente precisamos saber a respeito de Jesus. Amém? A respeito da sua vida. E cada dia dessa série de ministrações, nós falaremos a respeito de presentes que vieram para nós por causa do Natal, por causa do nascimento de Jesus. Final de semana passado, e você já ouviu a respeito desse tema, nós fomos presenteados com o Espírito Santo de Deus. O pastor Ricardo ministrou sobre isso aqui. Na quinta-feira, nós aprendemos que nós recebemos um presente chamado triunfo, amém, vitória. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E hoje à noite eu quero falar sobre mais um desses presentes, que é chamado, vocação. Amém? Aleluia. Em Efésios capítulo 4, versículo 8, a palavra diz: quando Jesus subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Amém? Diga comigo, dons. A palavra dons significa também presentes. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, após ter morrido e sepultado, quando ele é ressuscitado por Deus, ele é levado aos céus e ele distribui dons, presentes aos homens. E na sequência de Efésios capítulo 4, nós vamos ver apóstolo Paulo falar sobre os dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós sabemos que a Bíblia fala sobre outros dons, outros chamados, outros ministérios, amém? E hoje à noite eu quero me ater a esse tema. Nós somos chamados por Deus. Você é chamado por Deus. Infelizmente, algumas pessoas, quando ouvem esse termo, chamado de Deus, logo pensam que o pastor vai pregar sobre eles largarem tudo o que fazem na sua vida para vir ser pastor de uma igreja. Infelizmente, esse é o pensamento das muitas pessoas a respeito de chamado. E eu quero te dizer hoje à noite, chamado não é apenas aqueles serviços que prestamos na igreja, amém? Dentro do ambiente de culto, dentro do contexto eclesiástico. Chamado é aquilo que Deus te criou para ser, para fazer, para viver. Dê um amém bem forte agora. Amém. Aleluia. Isso talvez gere certo alívio para o restante da pregação. Amém. Porque não são todos chamados para o ministério. Amém. O chamamento para o ministério é um grande privilégio. Nós nos sentimos muito honrados por isso. Mas não entenda a palavra chamado apenas concernente ao ministério. Você pode ser chamado, amados, para ser um grande advogado, um grande médico, uma grande nutricionista, enfim, todas as profissões possíveis, você pode estar ali como um chamado por Deus. Amém? Ontem tivemos aqui um festival de talentos maravilhoso. Um aplauso para a EAPL, um festival lindo. Uau! Posso te dizer que o futuro da nossa igreja na área da música está garantido, irmãos.
Amém? Já tem umas 4 bandas aí para frente. Muito bom, foi maravilhoso, emocionante, só escorria a lágrima aqui no olho do vivente, não é? Uma coisa maravilhosa. E nós vimos ontem eu ministrei pessoal, que a palavra arte, ela tem origem latina, né? No latim, na verdade. E ela significa habilidade. Então, e a Bíblia diz que nós fomos manufaturados por Deus. O homem foi feito, formado pelas mãos de Deus. Amém? Ou seja, nós somos uma obra de arte feita pelas mãos do Criador. Aleluia! Você está com uma obra de arte do seu lado aí. Tanta gente pagando viagem para Paris para ver a Mona Lisa. Meu irmão, olha aí para o seu lado, tem uma obra de arte muito mais valiosa do que a Mona Lisa. Amém? Aleluia! Bem mais barato olhar essa obra de arte do seu lado. Olha que coisa maravilhosa. Confesso para vocês que eu fiquei extremamente frustrado quando eu fui ver a Mona Lisa. Eu cheguei lá, uau, Mona Lisa, aquele monte de gente ao redor. Quando eu chego, é uma foto 3x4, bem meia boca. Mas enfim, com todo o respeito lá, quem gosta. Aleluia! Mas eu tenho certeza, meu irmão, segurança de dizer, você está sentado numa pessoa muito mais bonita do que a Mona Lisa. Amém? Glória a Deus. Mas, meus irmãos, nós somos uma obra de arte criada pelas mãos de Deus. Amém? E não apenas criados por Ele, não apenas uma obra de arte criada por Ele, mas nós somos capazes de criar coisas. Nós temos habilidades para criar. Nós também somos artistas. Amém? Nós temos habilidades dadas por Deus a nós para criar coisas. E tem um outro erro aí. Quando a gente ouve a palavra artista, a gente pensa em músico, em cantor, em pintor. A gente limita a arte a esse tipo de coisa. Mas aos olhos de Deus, irmão e irmã, você é um artista desde que você esteja desempenhando ou desenvolvendo as habilidades que Deus colocou nas suas mãos. Então você pode ser um grande artista, arquiteto, engenheiro. Amém? Você pode ser um grande artista em qualquer profissão que exista. Aos olhos de Deus, é uma obra de arte, o fruto do seu trabalho. Aos olhos de Deus, é uma obra de arte quando Ele vê você desenvolvendo as habilidades que Ele mesmo colocou sobre a sua vida, irmão. Aleluia! E você deve vibrar com isso. Você deve se alegrar com isso. Porque a gente tem a tendência de colocar algumas tarefas, algumas profissões, algumas habilidades e artes num pedestal, porque algumas chamam mais atenção, algumas outras são de bastidores. Mas para Deus importa que você seja quem Ele te criou para ser. Aleluia! Deus está do céu aplaudindo as obras de artes que fluem da sua habilidade, que Ele mesmo concedeu sobre a sua vida. Amém? Então seja pleno naquilo que Deus te criou para ser e para fazer. Amém, irmãos? Tem muitos que desenvolverão obras de arte, meus irmãos, que apenas Deus vai ver. Aquelas de bastidores que ninguém mais vê, mas Deus está vendo. E é certo que Deus está se alegrando e o céu está aplaudindo a sua vida e tudo aquilo que você está desenvolvendo. Amém? Aleluia! Então, Jesus concedeu dons a todos os homens, a todos os seres humanos. E nós temos esse privilégio de fluir, de exercer habilidades, dons que vieram de Deus para as nossas vidas. Mas, que presentes, ou qual é o propósito desses presentes? Eu quero que você vá comigo, por gentileza, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vai lá comigo, porque esse versículo pode falar muito ao seu coração hoje à noite. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Aleluia. Você está feliz por estar aqui? Você é tão precioso, irmão, irmã. Aleluia. Olha um pouco para mim. Acorda aí a pessoa que está do seu lado. O pastor está calminho hoje. Aleluia. Você é tão precioso. Não entre
no erro da comparação. Não entre no erro de achar que existe algo que é melhor para Deus do que algum. O que é melhor para Deus é que você seja quem Ele te criou para ser. Encontre valor na sua vida dentro daquilo que você foi criado para fazer. E não procure copiar uma pessoa, porque essa pessoa tem mais seguidores no Facebook. Aleluia. Eu ouvi dizer que um dos rapazes com mais visualizações no YouTube é um rapaz brasileiro que tem um canal que eu não vou gastar tempo com isso, é horrível. Ele não ensina nada que preste. E ele é muito famoso. Agora eu tenho certeza, irmãos, que esse rapaz tem tantas curtidas, tantos likes, tantos compartilhamentos, tantas visualizações, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que ele não está fazendo o que Deus criou ele para fazer. Então, diante de todo o mundo, isso é diante do mundo todo, esses números são mundiais. Diante de todo mundo, esse rapaz, ele está sendo reconhecido como alguém muito famoso. Mas eu tenho convicção de que aos olhos de Deus, ele não está fazendo aquilo que foi criado para fazer. E às vezes a gente está querendo se enganar com esse tipo de coisa. A gente às vezes com Deus e com a palavra, a gente está buscando esse mesmo tipo de resultado. Não vá atrás disso. Vá atrás daquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Eu oro em nome de Jesus mais uma vez. Essa noite será uma noite de encontro com o nosso propósito de vida. Amém? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Aleluia. É agora que vai começar a pregação do pastor. E agora eu só tenho mais 15 minutos. Oh, aleluia. Ele diz assim: servir uns aos outros. Fala comigo, servir. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros, administradores da multiforme graça de Deus. Meus irmãos, esse versículo é tão profundo, tão precioso. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, que esses dons que nós recebemos foram capacitações sobrenaturais de Deus, por causa da graça de Deus, que nos habilitam, que nos capacitam a nós servirmos uns aos outros como representantes oficiais de Deus para a vida das pessoas. Tá, você está fazendo cara de que não entendeu nada. Eu vou dizer de novo. O que Pedro está dizendo aqui é que esses dons que Deus nos deu foram capacitações sobrenaturais, graça. Amém? Favor de Deus, o poder de Deus operando em nós e através de nós, que nos capacita a servirmos a outras pessoas. Amém? Ou seja, não é algo que Ele dá para nós e nós, e eu, mas Ele nos capacita para nós sermos bons servos, servidores de outras pessoas. E isso não é apenas como o Paulinho servindo. Ele está dizendo que nos capacita a sermos servos de outras pessoas, mas como representantes oficiais de Deus. Ele usa o termo como despenseiros da multiforme graça de Deus. A Bíblia está dizendo que Deus tem assim, irmãos, um monte de dons. Amém? E como nós vimos anteriormente, Jesus deu dons aos homens. Não existe um homem, um ser humano sequer, que nasceu sem dons, presentes divinos. É de graça? Não é algo que foi comprado ou conquistado ou merecido. Nós somos porque Ele quis que fôssemos. Nós podemos porque Ele quer que seja assim. E Ele nos capacitou com dons que vieram dEle, por causa da graça dEle, para que nós sirvamos uns aos outros. Amém, irmãos? Aleluia! E Ele diz que essa graça é multiforme. Diga comigo, multiforme graça. Para entendermos um pouquinho melhor esse termo, multiforme graça, eu quero te contar uma pequena história, que fala sobre um grupo de cegos e o elefante. Certa vez, alguém reuniu um grupo de cegos
e levou até um elefante. E ele colocou cada cego numa parte do elefante, tocando uma parte do elefante. E aí eles diziam, cada cego deveria dizer então, qual é a sua impressão sobre o que é um elefante. O primeiro cego tocou a cauda do elefante e disse que o elefante parecia uma corda. O segundo cego tocou a perna do elefante e ele disse que o elefante parecia uma árvore. O terceiro cego tocou a tromba do elefante e disse que o elefante parecia uma grande mangueira d'água. O outro cego tocou as orelhas do elefante e disse que o elefante parecia uma folha grande e mole. O outro cego tocou as presas do elefante e disse que o elefante era como algo parecido com um cano. Todos eles estavam corretos no seu ponto de vista. Amém? Mas nós sabemos que nenhum deles foi capaz de fazer uma descrição clara de o que realmente é um elefante. Amém? Muitas vezes é assim que a gente entende Deus e a sua graça. Talvez uma pessoa que foi no fundo da prática do pecado, não é, que se corrompeu, esteve aprisionada às coisas do mundo antes de conhecer Jesus, ela pode ver a graça de Deus como o poder para resgatar, para salvar. Uma outra pessoa que aceitou Jesus ainda muito novo e deixou a palavra e o Espírito de Deus governar os seus passos, pode ver a graça de Deus como uma expressão de poder e conservação da sua vida. Amém? Converti novinho e Deus me manteve nessa condição de relacionamento com Ele. Uma outra pessoa que foi chamada por Deus e estava desenvolvendo algum ministério, pôde ver a graça de Deus como o poder que lhe traz a capacidade para suas tarefas do ministério. Uma outra pessoa cujo coração foi tocado pelo consolo e fortalecimento de Deus, durante um momento de grande adversidade, essa pessoa veria a graça de Deus como uma expressão do seu poder sustentador, consolador sobre a sua vida. Então, assim como aqueles cegos, colocando a mão em partes do elefante e dizendo, o elefante ele é como uma corda, é como uma parede, é como uma árvore, é como um cano. Da mesma forma, amados, cada um de nós conhece uma faceta da graça de Deus. Cada um de nós tem uma experiência com Deus. E nós temos a tendência de dizer que Deus é aquilo que nós experimentamos dele sobre as nossas vidas. Por isso que Pedro está falando sobre a multiforme graça de Deus. Cada um vê a graça de Deus pela sua perspectiva de vida. Esse mesmo texto, na NVI, diz, graça de Deus em suas múltiplas formas. Na New Century Version diz, vários dons da graça de Deus. Uma outra versão diz, bondade multifacetada de Deus. A versão ampliada diz, dons e poderes extremamente diversos de Deus. Você está aqui comigo? Então essa multigraça, ou multiforme graça de Deus, é isso, é o ponto de vista de cada um, de acordo com a sua própria experiência com Deus. Agora eu estou falando no ponto de vista de quem recebe a graça. Mas Pedro está falando, irmãos, mais uma vez, em 1 Pedro 4,10, está falando sobre cada um de nós como manifestadores ou servidores da multiforme graça de Deus. Você está aqui comigo? Até então a gente estava pensando sobre cada um de nós recebendo da multiforme graça de Deus. Mas o que Pedro está falando nesse versículo é sobre cada um como participante da doação dessa multiforme graça de Deus. Sabe o que significa isso, irmão? Nós somos diferentes porque Deus quis assim. A gente faz coisas diferentes porque Deus pensou desse jeito. Para que a sua multiforme graça alcance a todo ser humano sobre essa terra. Você do seu jeito, você com a sua característica, você com a sua personalidade, você com o seu humor, você com o seu jeito de falar, você com as suas habilidades. É desse jeito que Deus vai manifestar a sua graça sobre a vida das pessoas que estão ao seu redor.
Por isso, não tente se moldar a uma forma que Deus estabeleceu para mim, para o pastor Ricardo, pastor Rafael, pastor Alexandre. Não tente se moldar a algo que Deus construiu para outra pessoa. Porque a ideia de Deus é que a graça dele seja multifacetada. Ou seja, eu vou ser algo para alguém que é limitado. Mas aí você aparece. E aí você vai ser algo para essa mesma pessoa que eu não podia ser. Isso vai ser uma bênção. Isso é a ideia de Deus, para que Ele, em sua plenitude, alcance a vida das pessoas, irmãos. Aleluia! Então nós não podemos nem tentar encaixotar a nossa vida num padrão que não existe. Ao mesmo tempo, nós não podemos cobrar das outras pessoas que elas se tornem alguém que Deus nunca pensou para que elas sejam. Existem pessoas aprisionadas, irmãos. Aprisionadas porque tem algumas outras pessoas querendo dizer que elas têm que ser de determinado jeito. Que você tem que ser assim, que você tem que fazer daquele jeito, que você tem que... Meu irmão, seja quem Deus te criou para ser. Imagina o coração de Deus em relação a isso. Deus sonhou com você. Deus fez planos ao seu respeito. E são planos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Então Deus sonhou com a sua vida. Deus te dotou com dons, habilidades. Amém? Que só você tem. Aí daqui a pouco imagina você forçando isso para encaixar em alguma coisa que Deus não te criou para ser. Isso não alegra o coração do Pai. Isso não alegra o coração de Deus. Seja quem Deus te criou para ser, irmão. Amém? E está tudo bem com isso. Amém? Aleluia, aleluia. Os dons, irmãos, são ferramentas para manifestar a graça de Deus em favor de outras pessoas. Amém? Por isso é fundamental que a gente cumpra o nosso propósito. E eu quero que você abra comigo em Gálatas capítulo 1. Abra em Gálatas capítulo 1 e olhe para mim mais um pouquinho. Você percebe que Pedro falou sobre o cumprimento do nosso propósito para servirmos pessoas? Isso significa, irmãos, que o nosso propósito, ou cumprir o nosso propósito, não diz respeito apenas à realização pessoal, mas diz respeito sobre sermos bons distribuidores da multiforme graça de Deus. Amém? Então não fique apenas pensando na sua realização. E existem tantas pessoas também, irmãos, frustradas na sua vida, porque todos os seus planos, todos os seus estudos, toda a sua preparação, todos os seus lucros, sempre voltam para si. Elas só pensam em si. Elas só estudam pensando na sua própria vida, na sua própria carreira, no seu próprio bem-estar, na sua própria satisfação. E se nós pensarmos apenas por esse lado, nós estaremos incompletos, porque Deus não nos dotou de capacidade apenas para sermos bem-sucedidos, apenas para nós. Amém? Para a nossa própria satisfação. Nossa, eu estou tão feliz comigo mesmo. Eu sou tão realizado, eu tenho o melhor trabalho, eu estou no lugar que eu gostaria de estar. Ok, parabéns por isso. E Deus também se alegra por essa parte. Mas entenda, a expectativa de Deus é que você seja pleno naquilo que você está fazendo, para que você seja um servo mais útil. Aleluia! Então seja edificado, construa a sua vida, prospere, estude, avance. Amém? Faça com que o plano de Deus se cumpra sobre a sua vida, seja obediente, seja pronto para responder às convocações de Deus para a sua vida, mas lembre-se, tudo isso, irmãos, é para que você seja um servo da multiforme graça de Deus. Que você seja útil para alguém. Tem muita gente, irmão, que está no emprego certo, que está ganhando dinheiro, que está construindo uma boa carreira, mas está depressivo. Sabe por quê? Não está cumprindo o propósito.
O propósito não é apenas construir uma carreira, meu irmão. O propósito é construir uma carreira para servir alguém, para alcançar vidas, para transformar vidas. Aleluia! Você podia cooperar melhor com isso que você está ouvindo. Aleluia! Se for necessário gritar mais, eu grito. Aleluia! Aleluia! Eu sei, irmãos, que tem tanta gente morrendo com isso. Tanta gente, meu irmão, financeiramente está tudo beleza. E aí as pessoas são confundidas pela prosperidade financeira. Porque tem dinheiro e elas se sentem um pouco vazias ainda. Mas com dinheiro na conta, elas podem fazer muitas viagens, tirar férias maravilhosas. E elas vão tentando completar o seu vazio existencial com esse tipo de coisa. Entenda, tire as melhores férias que você puder tirar na sua vida. Se quiser, me leva junto. Prometo que eu vou orar por você todos os dias das férias. Ai, ai. Mas irmãos, o que presta mesmo, o que faz funcionar a nossa vida, o que dá sentido, é quando isso tudo se torna útil para alguém que está ao nosso redor. Quando a gente consegue servir a alguém com aquilo que Deus está nos dotando de capacidade e habilidade. Amém? Aleluia. Por isso não pense apenas em ganhar com os dons que Deus te deu. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Semeie também. Amém? Aleluia. Seja generoso com os dons e habilidades que Deus te deu. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Tira esse pensamento, que infelizmente no Brasil é tão forte, de querer sempre sair ganhando. Não permita isso ganhar o seu coração, irmão. Amém? Não é assim que funcionam as coisas no olhar de Deus. Amém? Faça um preço, porque o trabalhador é digno do seu salário. Amém? Então você deve receber salário, você deve prosperar, deve prosperar, mas faça preços justos. Amém? Faça preços justos, faça aquilo que seja bom para você, mas vai ser bom para as outras pessoas também. Amém? Eu estou certo, irmãos, que Deus levanta pessoas que têm esse tipo de coração. Glória a Deus, aleluia. Gálatas capítulo 1, versículos 15 e 16. Deus é muito bom. Gálatas 1, 15 e 16 diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Paulo aponta aqui, irmãos, pelo menos 4 características a respeito do chamado de Deus para as nossas vidas. Primeiro, nós somos chamados antes mesmo de nascermos. Amém? Você foi chamado antes mesmo de você nascer. Aleluia, glória a Deus. Diga, eu fui chamado antes mesmo de nascer. Paulo usou a palavra separado, né? Ao que me separou antes de eu nascer. E essa palavra separar denota, no texto original, delimitação de fronteiras. Diga comigo, delimitação de fronteiras. Amém? Eu, por exemplo, tenho aqui uma delimitação de fronteira, né? Esse palco está dizendo, vá até aqui, porque senão você pode prejudicar o resto do culto, não é? Então eu tenho uma delimitação de fronteira aqui. Da mesma forma, quando Paulo fala sobre ter sido separado por Deus antes mesmo de nascer, ele está falando sobre isso. Deus estabeleceu uma área de atuação para a minha vida. Deus delimitou uma fronteira para que eu pudesse exercer a minha vida, cumprir o meu chamado. Deus me chamou para algo específico, antes mesmo de eu nascer. Amém, irmãos? Aleluia. Então, desde o ventre da nossa mãe, Deus colocou em nós habilidades, dons que correspondem ao nosso chamado. Nós temos uma área de atuação, uma fronteira, e é nessa área que nós seremos satisfeitos, bem-sucedidos. Tem muita gente que vem conversar com a gente perguntando sobre questão de chamado. Pastor, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei para que eu existo, eu preciso encontrar um propósito de vida. Meu irmão, não é tão difícil assim entender qual é o nosso chamado.
por que existimos. Na verdade, se você parar para pensar, você vai ver durante toda a sua história percepções, dicas, dons, habilidades que são teus. Talvez a gente é um pouco teimoso, querendo fazer e ser algo que a gente não é. A gente quer olhar uma pessoa lá famosa e que a gente quer ser daquele jeito. Mas você, se observar a sua própria vida, teu coração, o que é fácil para você fazer? Amém, irmãos? O teu chamado está conectado a isso. Amém? Outra coisa, Deus ele é divertido, irmãos. Deus não vai chegar e vai falar para a gente assim, olha, eu quero que você esteja aqui nesse quadrado, aqui vai para lá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, e vai para aqui, vai para cá. Deus não trabalha desse jeito, irmãos. Deus vai dando para a gente nuances, percepções, e Ele permite que a gente desenvolva habilidades. Imagina alguém que nasceu com dom, a habilidade musical, tocar instrumentos musicais. Se essa pessoa nunca pegar num instrumento musical, o seu dom não será desenvolvido. Amém, irmãos? E Deus, Ele colocou a capacidade em nós. Mas essa capacidade, essa habilidade precisa ser desenvolvida como? Teste! Faça alguma coisa, aleluia! Amém? Deus não vai pegar a gente, meu irmão, deitado em nosso berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. E Ele vai pegar a gente e vai falar assim, pá, vai! E aí pronto, me descobri, eu vi um negócio, agora eu sou um advogado, Não, irmãos, a expectativa de Deus é qual? Você já nasceu, já tem habilidade, já tem dom, trabalha. Faz alguma coisa, irmão. Pensa a pregação profunda. O irmão estava só esperando os mistérios. O mistério revelado. Faz alguma coisa. Amém? Quantos aqui descobriram já na sua vida que tem uma coisa que a gente consegue fazer e tem outra coisa que a gente tenta, mas não vai muito? Eu amo a minha esposa muito. E ela insiste em me pedir para botar quadro na parede. Mas, meu irmão, o negócio não flui comigo, não. Eu preciso fazer uns 4 furos para 2 dar certo. Graças a Deus que é para botar quadro, que fica escondido os outros 2 que não deram certo. Eu não sei o que acontece comigo, que eu faço o buraco com a broca 6, mas o buraco fica do tamanho da 10. Eu tenho certeza que não é culpa minha, é o equipamento errado. Existem coisas... Agora já, irmão, deixa eu falar de coisa boa também, né? Mas eu com instrumentos musicais, por exemplo, eu pequenininho, meu pai comprou um violão para minha mãe, e minha mãe olhou para o violão olhou para ela e não bateu aquele relacionamento, e o violão ficou lá escanteado. E eu pequenininho peguei o violão, eu comecei a assistir televisão e eu comecei a copiar o que os músicos tocavam na televisão. E aconteceu, e começou a dar certo, e comecei a tocar, e a coisa começou a fluir. Amém? Aleluia, não sei fazer buraco, mas sei tocar violão. Mas qual é a questão? Meu irmão, se eu nunca tentar fazer o buraco, eu não vou descobrir que eu não sei. E se eu nunca tentar tocar o violão, eu também não vou descobrir que eu sei tocar o bendito do violão. Você está aqui comigo, irmãos? Deixa eu te falar uma outra coisa a respeito de chamado. Falei sobre isso na quinta. Você estava aqui na quinta? A parte da frente estava, o resto ficou quieto. Mas eu era, irmãos, extremamente tímido. E aí Deus, aos 16 anos de idade, falou comigo dentro de um seminário de missões, uma conferência missionária. Falou, eu te chamei para o ministério. E eu tive lá uma experiência maravilhosa com Deus. Só que eu continuei tímido. Aquilo não mudou. Eu não estou falando daquela timidez que Deus repreende, não. Estou falando de personalidade. Eu sou quieto, eu não sou falador, esse tipo de coisa. E aí, eu olhei para aquilo e falei, pô, legal, o pastor precisa pregar. Muitas pessoas olhando,
e ele precisa aconselhar, e ele precisa confrontar pessoas. Glória a Deus, aleluia. Que bênção. E eu estou aqui, deixa eu resumir, eu estou aqui e deu certo, amém? Está tudo bem, glória a Deus. Mas por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Deus não vai ficar apenas na nossa área de conforto. O chamado de Deus para nós não é apenas aquilo que a gente tem uma habilidade sobrenatural para fazer. Te dei um testemunho pessoal, que eu peguei um violão e saí tocando. Quase isso. Mas quando Deus me falou que eu tinha um chamado ao ministério, que seria pastor, meu irmão, aí já não foi mesmo sair tocando, não. Não foi só chegar, pegar o violão e tocar. Foi algo que exigiu de mim uma decisão, eu precisei crer naquilo que Deus tinha falado comigo, para que então eu pudesse fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Você está aqui comigo? Então não fique apenas naquilo que é fácil de fazer. O chamado de Deus não é só aquilo que é fácil de fazer, é aquilo que Ele também te capacitou para fazer. E nem sempre aquilo que Ele te capacitou para fazer, no início será fácil. Vai precisar de diligência, perseverança, dedicação, e vai precisar de você crer para ser e para fazer. Amém, irmãos? Então creia naquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Você foi separado desde o ventre da sua mãe. Aí algumas pessoas podem pensar, uau, Deus me chamou, eu tenho uma vocação da parte de Deus, mas eu não sei bem como lidar com isso. Paulo, continuando nesse texto, você está aí ainda comigo? Gálatas 1,15 diz, quando, porém, ao que me separou antes de nascer e me chamou pela sua... Vamos lá, e me chamou pela sua... Diga comigo, graça. Glória a Deus por Paulo ter falado sobre isso. Algumas pessoas podem estar dizendo, eu não me considero bom o suficiente para ser usado por Deus em determinada área. Eu não me vejo fazendo aquilo que Deus está me dizendo quem eu sou. E é isso mesmo, irmão. Paulo está dizendo que ele foi chamado pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Apenas preste atenção, que eu quero ler com você um texto maravilhoso. Em 1 Coríntios 1, 26 a 31 diz, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Ele está falando aqui, você não foi chamado por causa do seu pedigree, você não foi chamado por causa da família que você nasceu, você não está sendo chamado porque é nobre ou não. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Aleluia! O que Paulo está dizendo não diz respeito ao quão bom você é na sua certidão de nascimento, se o país que você mora é desenvolvido, subdesenvolvido ou qualquer coisa parecida. Não diz respeito a isso. Deus se diverte, irmãos, de pegar aquilo que não é e transformar em algo que é. Deus não está colocando a condição de você dar certo sobre a família que você nasceu. Se você teve uma família funcional ou disfuncional, se você teve um pai presente ou não, se você teve uma mãe presente ou não, se a sua família é rica ou é pobre, Deus não está condicionando o seu sucesso a isso. O seu sucesso está condicionado a uma coisa, a graça de Deus.
o favor de Deus, o poder de Deus disponível para te alcançar todos os dias da sua vida. Aleluia! Diz pouco respeito sobre nós, amados, sobre quem nós somos naturalmente falando, mas sobre quem nós somos em Cristo Jesus, irmãos. Amém? É por causa da graça, é por causa da graça. Muitos, irmãos, alguns veem potencial em si, não tem problema de uma baixa autoestima gospel, não é? Mas, às vezes, param no meio do caminho por causa de erros cometidos, pecados cometidos. E essas pessoas começam a olhar para si e começam a se sentir indignas de continuar algo que elas tinham começado. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus é cheia de exemplos, mostrando para nós que basta um coração arrependido genuinamente para você continuar do ponto onde você parou. E você nem precisa dar passos atrás para então começar de novo. Se você chegou até certo ponto, irmão, irmã, e você parou naquele lugar porque você errou, porque você pecou, porque você se afastou de princípios, a única coisa que você precisa é se arrependa diante do Senhor e continue a sua carreira, continue florescendo para a glória do Senhor. Entenda que Deus é glorificado não com a sua paralisação, mas com a tua continuação, irmãos. Aleluia! Então não fique parado. Ficar parado entristece a Deus, muito mais retroceder. Isso entristece o coração de Deus. O que alegra o coração de Deus é que você cumpra o seu propósito. Então se arrependa e continue. Aleluia, aleluia. Exatamente onde você parou. Exatamente de onde você parou. Se arrependa e pega o pique de novo e vai-se embora. Corre a sua carreira, porque Deus é sempre bom, irmãos. Amém. Aleluia. Paulo continua dizendo: quanto porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. No tempo certo, queridos, o nosso chamado é revelado às outras pessoas. Então, olha só, dê tempo ao tempo. Não negligencie o tempo de preparação. Como dizemos aqui, tempo de preparação nunca é tempo perdido. Aprenda com o Senhor, aprenda com os desafios da vida, cresça no Senhor e fique em paz. Espere no Senhor, o Senhor vai promover a sua vida. Tenha certeza, fica aqui comigo, tenha certeza de que você está sendo promovido pelo Senhor, e não pelo seu próprio esforço, e nem mesmo por homens. Por isso não erre buscando bajulação, buscando o coração de homens. Alegre o coração do Senhor e Ele mesmo vai te promover. Aleluia, eu não estou falando só sobre coisa de igreja, gente. Eu estou falando sobre a sua profissão, eu estou falando sobre a sua família, eu estou falando sobre a sua vida por completa. Persevere no Senhor, dedique tempo ao tempo, dedique perseverança ao teu conhecimento no Senhor, dedique tempo para orar, para jejuar, para meditar na palavra, dedique tempo para amar ao Senhor, persevere nisso, e o Senhor vai te promover no tempo certo, amém? Aleluia. Davi foi ungido, o rei Davi de Israel foi ungido entre 15 e 17 anos, e ele assumiu a coroa como rei aos 30 anos, irmãos. Você entende isso? A capacitação, aleluia, a capacitação de Deus sobre ele ocorreu 15 anos antes dele assumir o seu chamado. Ou seja, ele tinha a capacidade de rei, mas era pastor de ovelhas. Ele tinha a capacidade de rei, mas era um tocador de harpa. Ele soube discernir o tempo e o modo de Deus para a vida dele. Da mesma forma, Jesus foi enviado com um propósito a essa terra. Mas apenas com 30 anos de idade, ele foi revelado, o propósito dele foi revelado aos homens.
Você já parou para pensar que Jesus precisou esperar 30 anos? Pacientemente, e sabendo exatamente quem ele era? 30 anos não é pouco tempo, irmãos. Isso demonstra o quê? Pai, eu estou aqui, pronto para obedecer ao Senhor. Eu estou aqui com meu coração submisso, sabendo que é o Senhor quem vai me levantar no tempo oportuno. Tenha um coração da mesma forma. Eclesiastes 8 diz que o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo. Para todo propósito há tempo e modo. Amém? Então saiba discernir o seu tempo e o modo de Deus na sua vida. Para terminar, ainda no versículo 15 e 16 de Gálatas 1 diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. É interessante, fica aqui comigo. É interessante Paulo falar, não consultei carne e sangue. Mais uma vez, irmãos, a convicção de Paulo que quem confirmaria o seu chamado, a sua vocação era Deus. Amém? Paulo tinha esse coração claro em relação a isso. Se os nossos passos forem de obediência àquilo que Deus nos chamou para fazer, nós seremos levados por Ele para o lugar que Ele nos chamou para estar. Obedeça ao Senhor, e o Senhor vai te direcionar ao lugar certo, no tempo certo, do jeito certo. Amém? A única coisa que precisamos é de um coração submisso ao Senhor, obediente ao Senhor. E Ele mesmo vai fazer com que tudo caminhe na nossa vida. Amém? Fique em pé no seu lugar. Aleluia. O Senhor. O que Deus tem falado com você? Qual é a visão que Deus tem colocado no seu coração? Você tem uma visão? Você tem uma visão para a sua vida hoje? Você sabe onde quer chegar? Ou seus passos estão sendo do tipo, deixa a vida me levar? Cada dia, né? O seu dia, e eu não sei direito. A vida que Deus tem para você não é essa, irmão. A vida que Deus tem para você é, eu sei onde eu vou. Eu sei onde eu estou, eu sei onde vou chegar. Eu sei qual é a visão de Deus para a minha vida. Eu sei por que fui criado. Eu sei que eu tenho um propósito. Eu sei qual é esse propósito. E eu vou seguir o plano de Deus para a minha vida. Custe o que custar. Aleluia. É isso que te faz ser pleno, satisfeito. Ter uma vida abundante. Não viver acaso. Alguém cantou, o acaso vai me proteger quando eu estiver distraído. Está amarrado em nome de Jesus. E eu sei que você já cantou essa música. Ela é bonitinha, né? Mas está toda errada. Meu irmão, como assim um acaso? A gente não é obra do acaso. A gente não está vivendo nossa vida, não sei direito como é que vai, mas um acaso vai me... acaso nada, meu irmão. Nós somos guiados por dentro, pelo Espírito Santo de Deus. Nós nascemos com um propósito. E nós vamos cumprir o nosso propósito de vida. Aleluia! Em nome de Jesus, conheça o coração do Pai sobre você. Como pastor, olhe para a sua vida. Quem você é hoje? O que Deus já está moldando no seu coração? O que Deus já está conseguindo fazer em você? Amém? Essa nova criação que você é. A imagem e semelhança de Deus. Quem é que você está se tornando? O que é que queima no seu coração? Sabe aquelas coisas, irmãos, que quando a gente ouve, quando alguém prega sobre isso, ou quando a gente vê um documentário, aquilo lá mexe com a gente por dentro, aquilo... Isso não é acaso. Isso é Deus falando no seu coração. Eu quero que você manifeste a minha graça através da sua vida nessa área.
Então não fica só comovido. Tem tanto crente, irmão, apenas ficando comovido. E chora no culto. Ai, meu Deus, Deus falou comigo. Ok, que bom que Deus falou com você. Mas faça alguma coisa com isso. Aleluia. O que Deus está falando no seu coração? Deus está falando sobre você ensinar pessoas. Deus está falando sobre você transformar vidas. Deus está falando sobre você, sei lá o quê. O que Deus está falando com você? Faça! Porque a sua plenitude, a tua satisfação de vida está nisso. A tua alegria verdadeira, plena, está nisso, irmão, irmã. Cumpra o seu propósito de vida com alegria. Amém? Fique claro com a visão de Deus para a sua vida. E lembre-se disso. A visão é que traz provisão para nós. Essa palavra visão no hebraico, ela também é usada para a palavra provisão, porque uma coisa persegue a outra. O contrário também é verdadeiro. Alguém sem visão não terá provisão. Mas alguém que tem uma visão, ele é seguido por provisão para cumprir aquilo. Amém? Não seja apenas um profissional. Você não está apenas mexendo com peças, com coisas, com papéis, com computadores. Não seja apenas isso. Deus quer manifestar a sua multiforme graça através de você na sua área, no seu trabalho, na sua profissão, na sua qualificação. Então, saia daqui hoje pensando como é que eu posso tocar vidas com a graça de Deus através daquilo que eu faço. Amém? Que isso seja aguçado no seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.